dia, gente, bom dia. Atualmente já são 5h50 da manhã. Estou levantando para fazer meu cardio e subindo na bicicleta agora, né? Vamos lá. Vai com preguiça mesmo. Com preguiça mesmo, porque é brabo, minha irmã. Gente, eu tô fazendo esse cardio essa hora porque... Ai, uma bicicleta. Tô fazendo o cardio essa hora porque nunca se sabe se eu vou ter tempo ou não de fazer. Mas não é uma obrigação a pessoa acordar de madrugada pra fazer cardio, não, tá? E nem fazer cardio cedo, não é uma obrigação, não é uma regra. Quando eu passo isso para as minhas atletas, eu passo na hora que elas podem fazer, entendeu? O importante é fazer uma hora de cardio todo dia. Não importa o horário, né? Se é de manhã, faz de manhã, se é de tarde, faz tarde. É porque eu prefiro fazer de manhã por conta do meu horário, né? Que às vezes as pessoas atrasam, né? Aí come um horário de eu treinar, come o horário de eu fazer cardio. Aí eu prefiro acordar cedo e já fazer pra não ter esse problema, pra ficar tranquilo durante o dia. Mas isso não é uma regra, entendeu? Isso não é uma regra de ter que fazer de manhã. É por causa dos horários mesmo. E aí quando eu passo pra... E é isso. A dieta não tá muito ruim de fazer, não. Já fiz dietas piores. Já fiz dietas piores. Mas essa não tá muito ruim de fazer, não. Exatamente porque eu vim descendo peso, né? Porque eu não, assim... vou competir dia 19 de julho, então vou pegar e vou cortar tudo de uma vez. Não fiz isso. Desde o campeonato das meninas, eu já tava numa dieta já. Entendeu? Assim, comendo limpo, comendo só frango, entendeu? Comendo só coisa de dieta mesmo, entendeu? Tava saindo, mas tava saindo sem comer besteira. Se eu não me engano, o último dia que eu comi besteira foi no dia do campeonato delas mesmo. Que eu não tive como levar marmita, porque eu tava na mesa de arbitragem, depois eu tive que sair, mas mesmo assim, só tinha comida lá do backstage e eu acabei comendo besteira. Mas desde esse dia eu tô sem comer besteira, ou seja, o campeonato delas foi em maio. Olha o tanto de tempo que... Mas é por isso que eu converso com vocês. O meu problema não é fazer dieta. O meu problema é nem treinar, entendeu? É uma coisa que eu gosto. Por isso que eu acho que eu iria, se fosse pra ser assim, eu iria talvez no campeonato o ano todo. O problema mesmo é que é muito caro, gente, vocês não têm noção. Tipo assim, você seguir uma dieta certinha, toda semana tu gasta alguma coisa. Sempre acaba ovo, sempre acaba brócolis, alguma coisa. Como você não pode comer nada fora da regra, então você tem que ir mais no mercado e comprar mais coisas, entendeu? Então acaba se tornando um gasto muito imenso, né? É uma coisinha que era pequena, mesmo que um ovo seja barato, alguma coisa, toda semana acaba ficando caro, acaba você gastando muito. O biquíni é caro, deixa eu ver, os estimulantes são caros, né? As pessoas que compram estimulantes, eu sou patrocinada, mas tem gente que compra, então é caro, já é um dinheiro a mais, entendeu? Então, tipo assim, é um esporte meio que insustentável pra gente que é pobre, entendeu? Tipo assim, você gosta muito, você quer muito, o seu corpo responde, só que a gente tem outras prioridades. É igual eu tinha conversado num vídeo que eu falei no Instagram. A gente tem outras prioridades, a gente quer crescer na vida, né? Vamos dizer assim, porque, cara, tudo depende da gente mesmo, não depende de ninguém. Ninguém. Você quer conquistar um carro, uma moto, uma casa nova, depende só de você. Não vai ter patrocinador, não vai ter ninguém que vai ficar te dando as coisas, não. Entendeu? Então, tipo assim, o esporte, ainda mais quando você está começando, entendeu? É tudo você, é tudo do seu bolso e isso é disciplina, entendeu? Porque na hora que as coisas apertam, na hora que as coisas ficam difíceis, né? Que você tá olhando ali, caramba, não tem nem dinheiro pra comprar ovo mais, nem...
entendeu? Tu tem que sustentar. Tipo assim, pô, eu falei que eu ia, não vou deixar... Porque o desânimo bate fortão, gente. Vou te falar, o desânimo bate fortão. Foi o que aconteceu comigo durante esses 3 meses. Eu peguei além disso, ainda peguei uma dor de barriga ainda, né? Aí tive que gastar com bastante remédio. Meu filho também ficou doente. E aí, tipo assim, meu marido pra tudo. Pra comprar dieta, pra fazer tudo. Entendeu? E eu gosto de ajudar ele também, porque é um sonho meu, né? Então, tipo assim, ele fica gastando com o meu sonho o tempo todo. Aí eu fiquei muito mal com isso. Muito mal, muito mal. Eu já tava pensando em não ir mais. Aí falei, deixa, não vou ir mais não, porque isso é luxo, né? Entendeu? Por mais que seja um sonho meu, é um luxo e tal. Aí depois, entendeu? Eu botei minha cabeça no lugar, mesmo no desânimo, mesmo com a vontade de parar. Eu falei, não, já tô desde maio já fazendo dieta. Então eu vou concluir, gente. Uma coisa que eu odeio de coração, odeio muito, é começar uma coisa e não terminar. Eu me sinto muito mal, me sinto muito frustrada quando eu faço isso. Eu quero começar um negócio e eu... Aí, gente, esse vídeo é simples, só de incentivo mesmo pra vocês que quando tá pensando em fazer alguma coisa e na hora que tá difícil você quer largar tudo, você quer deixar pra lá. Eu também passo dificuldade, gente, só que é o que eu converso com todo mundo, entendeu? A internet tá aí, a internet é muito mentirosa, sabe? E a gente fica entrando o tempo todo, vendo as pessoas conquistando as coisas bem. Só que isso não mostra a dificuldade por trás, entendeu? É igual eu no meu Instagram. Eu posto o tempo todo com a minha família, saindo e tal, feliz. Mas nem sempre tá assim, entendeu? Nem sempre as coisas acontecem como a gente planeja. Só que a gente, né, todo mundo, né, no geral, não vai ficar postando a parte difícil, não vai ficar postando a parte que você tá chorando, a parte que você tá desanimado, que você não quer mais, entendeu? Ninguém vai ficar postando, pelo menos eu não, entendeu? As coisas são difíceis mesmo, mas você não pode desistir, entendeu? Seja lá qual for o seu objetivo. Atualmente, eu tô no objetivo de competir novamente. Ano passado, eu cheguei a fazer um monte de vídeo falando que eu não ia ir mais, entendeu? Exatamente porque eu estava desanimada. Só que depois, quando eu preparei as meninas e tal, eu fiquei animada de novo, porque elas também passaram por um monte de dificuldade. Elas conversavam comigo, ai amiga, aconteceu assim, assim, tô muito desanimada, mas não vou parar não, e não sei o quê. E aí eu vi, cara, isso é no modo geral, todo mundo passa uma dificuldade quando tá perto de conquistar alguma coisa, entendeu? Ou tá perto de fazer alguma coisa que quer fazer, entendeu? E nem por isso é motivo de parar, isso é motivo de deixar pra lá e não querer mais, sabe? Porque a frustração é muito pior quando você desiste. Pelo menos eu ia pensar assim, caramba, 3 meses, desde maio, né, nessa luta de dieta, e eu peguei e desisti, entendeu? Como é que eu vou passar pra alguém que ela tem que continuar, que ela tem que focar no dela, sendo que eu mesma não tô conseguindo fazer isso? Aí começa a bater isso na minha cabeça, no desespero, aí eu falo... Então, gente, eu já passei inúmeras coisas na minha vida, entendeu? Mas nenhuma delas foi páreo pra me desistir, né? Porque realmente eu sou uma pessoa assim. Eu odeio começar uma coisa e não parar. E parar no meio do caminho, entendeu? Porque eu me sinto uma desistente, eu me sinto pior. Sempre foi assim, com tudo na minha vida, entendeu? E, gente, a gente não pode esperar nada cair do céu, não, entendeu? Eu tô aqui nas lutas dos vídeos, né? Fazendo meus vídeos pra vocês também. Entendeu? Que uma coisa que eu me comprometi a fazer né, movimentar mais minhas redes sociais, entendeu? E não fique com medo de ser vista tentando, não, entendeu? Que as pessoas, hoje em dia existem muitas pessoas ruins, né? Tipo, fala pra quê? Desanima a pessoa, pra pessoa não fazer mais, entendeu? E é importante que você não escute essas pessoas, entendeu? Que você sabe o legado que você quer deixar aqui, entendeu? Pra todo mundo, né? Eu sei disso.
que o legado que eu quero deixar aqui na Terra, entendeu? Se um dia eu falecer, acontecer alguma coisa comigo, eu sei que eu incentivei a todo mundo a não desistir, entendeu? É isso que eu penso. Eu já passei muitas coisas na minha vida, gente, e nada caiu do céu, não, entendeu? Nada caiu do céu, nada veio de mão beijada pra mim. A gente tem que lutar todos os dias, entendeu? Mesmo desanimado, mesmo assim, cheio de problema, entendeu? Tem que lutar, tem que cair pra dentro, entendeu, gente? Porque a pior coisa que tem, eu ando com muitas mulheres todo dia, e a pior coisa que tem é a pessoa sentir pena dela mesmo o tempo todo, entendeu? Ai, eu não consigo, não dá pra mim, e ficar depositando a fé dela nas pessoas que vai fazer as coisas pra elas, entendeu? Isso é horrível. Tipo assim, você tem que fazer acontecer, entendeu, gente? Já teve vezes na minha vida, né, antes de eu conhecer a música, que eu falei assim, mano, minha vida tá uma bosta. Falei, caraca, minha vida tá uma bosta, não consigo parar emprego nenhum, não consigo ser feliz, tava triste pra caramba, na época tava num relacionamento abusivo, né? Isso foi antes de eu começar a musculação. Cara, sei lá, mano, eu só sei que eu fiquei tão mal, que teve um dia que, eu não sei, mano, eu orei, aí teve um dia que eu levantei e eu falei, caraca, mano, não quero isso pra mim mais não. Chega, eu vou fazer minha vida dar certo. Por quê? Porque eu ficava assim, né? Aconteceu um negócio, eu chorava pra minha mãe, chorava pra minhas amigas, e toda vez era o mesmo problema. Toda vez era o mesmo problema. Os outros já estavam enjoados de escutar. E ninguém queria me ajudar, né? Porque, tipo assim, tem coisas, gente, que o pessoal pode ajudar. Se for uma parada material. Mas tem coisas no nosso sentimento que destrava outras coisas. Entendeu? E se a gente não tomar iniciativa, a gente só vai afundar, afundar, afundar. E foi isso que aconteceu. Eu tomei iniciativa. Eu falei, não, chega. Vou começar a fazer curso. Vou me virar, vou dar meu jeito, vou trabalhar, entendeu? Na época eu tava num relacionamento abusivo, eu simplesmente acordei e falei, ó, não quero mais não, porque você tá me fazendo sofrer muito, eu não consigo mais, né, olhar pra mim, me sentir feliz. E era isso mesmo que tava acontecendo, né? O garoto fazia eu me sentir muito mal, ele olhava pra minha cara e falava assim, cara, você burra desse jeito, você nunca vai trabalhar. Falava coisas pesadas desse tipo, entendeu? E no dia que eu bati o pé, eu decidi largar mesmo, que eu não quis ficar, que eu decidi olhar pra mim, foi aí que as coisas começaram a dar certo, foi aí que o jogo virou. Falei, gente, vou entrar numa academia, entendeu? Vou dar conta dessa minha ansiedade, porque eu tinha muita ansiedade. Eu cheguei a ir no médico, eu conto isso pras meninas, né? Eu cheguei a ir no médico de cardiologista achando que eu tinha problema de coração, achando que eu ia infartar, entendeu? De tão forte que era. Eu chegava na academia, eu desmaiava, entendeu? Por causa de ansiedade. Aí eu fui no médico, o médico falou, minha filha, você é muito nova, você não tem nada não. Ele falou, você tá com ansiedade, entendeu? Evita um pouco o café, que é uma coisa que eu amo, e Coca-Cola. Aí eu fiquei indignada, né? Eu falei assim, poxa moço, eu veio até aqui, você veio falar pra mim que eu tenho que diminuir a cafeína. Aí ele falou, você quer saber mais do que eu, que tenho um diploma? Cara, isso aí me quebrou, velho. Quebrou. Falei, cara, tem que dar um jeito na minha vida. E aí eu comecei a malhar, entendeu? E toda vez quando eu não ia pra academia, a ansiedade batia forte. Forte, 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 porque não tinha como gastar, né? E eu sempre me cobrei muito pra ser boa pra mim, sabe? E isso também ajudava muito, porque eu ficava me cobrando o tempo todo, pensando, a ansiedade batia mais forte. E aí dava essas crises, né, de desmaio, crise de falta de ar. Aí eu descobri que toda vez que eu não ia pra academia, Aí eu não iniciei na academia pelo amor, foi pela dor mesmo. Porque eu falei assim, não, se eu não for hoje eu vou ter ansiedade, então é melhor eu ir. Aí eu ia fazer as coisas lá, né, de qualquer jeito, mas fazia, né. Aí eu fui pegando gosto, porque eu comecei a ver mudança,
entendeu? Aí depois mudei de academia, comecei a treinar com o André, aí eu gostei mais ainda, porque o André sempre foi muito atencioso, né, com as alunas dele sempre foi. E ele mudou, tipo, o meu jeito de pensar sobre a musculação, entendeu? Eu não ficava mais com medo, eu não ficava mais ansiosa, eu não ficava mais achando que as pessoas estavam olhando pra mim. Então isso mudou muito a minha cabeça, entendeu? E ele foi crucial, assim, na minha carreira de vida, assim, de musculação. E aí, né, eu tinha já mandado aquele garoto ralar, porque ele me fazia muito mal. E é isso que tá acontecendo hoje, né? No mundo que eu vejo hoje, as mulheres dão muita corda pra homem assim, sabe? Nem é culpa delas também, né? Porque eles chegam de sapatinho de lã, né? Falando que é bom. E aí daqui a pouco vira a vida da pessoa do avesso. Entendeu, gente? É muito importante que você saia, porque você nunca vai conseguir ser feliz. Uma pessoa que te diminui, que te coloca pra baixo, que fala que você não tem que treinar, que te compara com outras mulheres, que fala que você não vai conseguir trabalhar porque você é burra, porque você é isso. Gente, qualquer coisa desse tipo, sai fora. Sai fora porque vai dar merda, mano. A única pessoa que vai ficar lascada vai ser você mesmo. Entendeu? Então eu vivi muito tempo da minha vida assim. E aí, depois quando eu me libertei disso tudo, eu comecei a fazer curso, entendeu? Eu vi que tudo que ele botava na minha cabeça era totalmente contrário. Eu me vi uma pessoa, na época eu fazia cabelo. Eu entrei no curso da Embeleze, eu me senti uma pessoa muito inteligente, entendeu? Muito assim, dominando tudo que eu fazia, porque tudo que eu pego pra fazer, eu dou o meu máximo, mano. Entendeu? E aí eu cortava cabelo pra caramba, eu fazia escova pra caramba, e tinha minhas clientes elogiavam, entendeu? Eu ficava feliz, a beça chegava a chorar, porque eu amava muito o meu trabalho, entendeu? E isso ali foi o meu início, né? Meu divisor de águas, porque eu vi que tudo aquilo que depositaram na minha cabeça, né? Aquela merda, aquela titica de galinha toda que botaram na minha cabeça falando que eu não era capaz, que eu nunca ia conseguir ter nada, entendeu? Eu vi que era totalmente contrário, que dependia mais de mim, entendeu? Pessoas que me faziam mal, eu jogar fora pra me conseguir crescer e levar minhas coisas adiante. Entendeu, gente? E aí minha vida mudou totalmente. Depois de cabeleireira, fiz o meu salão, tive meu salão. Depois do meu salão, comecei a ser atleta, né? Porque eu trabalhava pra mim. Aí tinha alguns tempos pra poder fazer cardio, fazer outras coisas. Aí comecei a ser atleta, entendeu? Depois de atleta, comecei a entrar pro ramo da educação física e tô aí até hoje, gente. Eu nunca mais parei, entendeu? Nunca mais deixei ninguém me humilhar, entendeu? Sempre o máximo que eu vejo, assim, as pessoas me pedindo ajuda, eu sempre entro nesse detalhe, porque nem tudo é flores, gente, mas quem precisa sair disso tudo é você. Quem precisa querer é você, entendeu? Ninguém vai pegar pela sua mãozinha e vai falar assim, olha aqui, querida, você tá triste? Tome aqui esse negocinho pra você ficar feliz, entendeu? Ninguém vai te dar uma porção mágica, entendeu? Pra você subir na vida. Ninguém vai te dar uma porção mágica pra você sair dessa depressão, pra você sair dessa tristeza profunda que você tá. Quem dera se fosse assim, né? Mas não é, gente. Então, detecta, né? Um sensor do que tá te fazendo mal. Entendeu? Eu sento um dia assim em casa e falo assim, caramba, o que me faz mal? O que eu faço que eu nunca termino? Entendeu? O que me faz mal? E aí você bota no ponto do lápis, se é teu trabalho, meu trabalho tem muita gente que me diminui, que me... Sei lá, mano, sai, caça alguma coisa pra tu fazer, entendeu? Hoje em dia saúde mental é luxo, entendeu? Se tudo que puder, você puder se retirar se a pessoa ou alguém estiver te fazendo mal, é melhor, entendeu, gente? Porque no final de tudo vai ser você e você, entendeu? E você vai ter que aguentar, ficar com depressão, aguentar, né? E uma coisa que é todo dia, tipo assim, todo dia, às vezes eu acordei feliz, aí eu tô aqui com uma pessoa que me faz mal. Todo dia você vai se sentir mal, entendeu? Então, tipo assim, quando eu aprendi a largar as coisas, pra mim isso foi
top na minha vida, entendeu? Até emprego eu já larguei por causa disso. Eu já larguei emprego. Na época eu era cabeleireira. E quando eu vi que eu não tava conseguindo concretizar, né? Porque eu comecei a entrar na musculação, comecei a ficar muito na academia, eu tava descompromissada com meus clientes, entendeu? Quando chegava dia de sábado, às vezes eu queria ir pra um evento de fisiculturismo e não queria ir pro cabelo. Então, quando isso me parou de me fazer feliz, eu simplesmente abri mão. Falei, não, vou deixar pra lá. Meu pai ficou uma fera comigo, porque ele me ajudou a montar o salão todo. Ele ficou uma fera, mas eu tive coragem. Porque eu não tava tendo compromisso com as minhas clientes mais, entendeu? De parar pra ficar fazendo cabelo dia de sábado, porque às vezes eu queria sair, ia pra um evento, ia competir. Então eu pensei, não, tem que pensar o que eu quero da minha vida, calma aí. Vou recapitular aqui e vou ver o que eu quero. Com muito custo, gente, eu fiquei muito mal. Mas eu fechei o salão. E outras portas se abriram para mim, porque eu sempre fui muito esforçada, eu sempre corri atrás. Entendeu, gente? E é isso. Entendeu? Tem que ter coragem de abrir mão de outras coisas. Já larguei o emprego com meu pai também, né? Fui trabalhar para ele de caixa, né? Porque ele tem uma loja. E aí tava me fazendo muito mal a questão familiar. Às vezes as pessoas chegavam lá, né? Às vezes maltratava meu pai, eu não gostava disso. Fiquei chateada, peguei e saí. Entendeu? Porque eu tava vendo que ele não tava se impondo. E aí eu que ficava com um problema por causa dele, né? Porque, cara, eu amo minha família, eu sou muito defensora da minha família. E aí eu falei, não vou ficar aqui também não. Peguei e saí de novo. Então, tipo assim, gente, é ato de coragem. Entendeu? Você ser feliz na vida hoje em dia, você conquistar suas paradas, é ato de coragem que tu tem que ter. Entendeu? Pra largar as coisas que tá te deixando confortável ali no momento, mas não te faz bem. Entendeu? É o que eu converso com todas as minhas amigas e alunas. Entendeu? Tenha um ato de coragem. Entendeu? E eu tenho certeza, gente, que a partir do momento que Deus vê que você tá querendo alguma coisa, Ele vai te abençoar, entendeu? Porque você tá ali, ó, insistente todo dia. Deus vai te abençoar, entendeu? E entrando pra musculação não é diferente também não, gente. Se você quer o shape, quer emagrecer, tem que fazer por onde? Tem que lutar ali todo dia contra as suas vontades, entendeu? Quer de comer um docinho, quer de comer isso. Tem que lutar ali todo dia, é difícil mesmo, tudo nessa vida é difícil. Mas quem é resiliente, consegue tudo. E é isso, gente. Eu falei pra caramba, né? Espero que vocês tenham gostado do meu papo, né? Só foi mais um diazinho mesmo pra poder eu postar um vídeo, eu conversar com vocês um pouco sobre a minha vida. E vai fazer 40 minutos que eu tô aqui já. Eu falando pra caramba, já fiz quase 40 minutos. E daqui a pouco eu vou começar a me arrumar pra dar aula, né? Levar meu filho pra escola. E é isso, gente. E durante a semana... Aí, gente, a males que vem para bem, né? Quem prestou atenção aí viu. Na época, tinha um namorado abusivo. Hoje em dia eu tenho um marido que faz um ovinho para mim, ó. Vai trabalhar e deixa o ovinho pronto para me comer. Entendeu? Me ajudando na minha dieta, me ajudando nos meus sonhos. Aí agora, gente, é ovo e mamão que eu como. Ovo e mamão, atualmente cortei o carboidrato. Porque, né, a minha meta já tá chegando próximo. Então, cortei, só como de extrema necessidade. Quando eu vejo, né, que o físico tá vazio e ele vai lá e encaixa alguma coisa. Ontem eu comi arroz, porque ele viu que o físico tava vazio, agora tá melhor. E eu me dou muito bem assim, tá, gente? Tem gente que fala, ai, dieta extremista e coisa e tal. Eu me dou bem assim, a dieta é pra mim. Eu me dou bem assim, eu fico na boa sem carboidrato, entendeu? A única carbo que eu tenho é da banana pra treinar. Eu boto uma banana com aveia e tipo, me dá um gásinho, entendeu? Mas eu fico muito bem assim, entendeu? Com o auxílio do whey também, que eu sempre tá tomando whey pra poder, né, batar a minha vontade do doce. Porque como corto o açúcar também,
Entendeu, gente? Eu fico muito bem assim, por isso que a dieta, ela é uma coisa muito individual, entendeu? Tem gente que não ia conseguir fazer, mas eu consigo. E, gente, para não terminar o vídeo feião, né? Segue, tá? Se inscreve. Que se você gostou do nosso papo hoje, vou estar sempre falando alguma coisinha aqui de incentivo para vocês. E no próximo vídeo eu tô pretendendo postar um vídeo do meu treino. Tá bom, gente? Beijo!